Nós vamos tratar essa noite, irmãos, bem-aventurado, muito feliz, não é feliz, é muito, mas muito feliz, é sobre isso. Vamos falar sobre Salmos 1, e nós vamos ler juntos, vamos nos colocar de pé para ler esses pouquíssimos versículos do Salmos 1, vamos ler juntos na tela, isso. Vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos então juntos. Como é feliz Amém. Podem sentar, irmãos. O texto de Salmos começa com bem-aventurado, feliz, muito feliz. Bem-aventurado é bem mais que feliz, mas é muito feliz. Imagine uma felicidade, imagina um dia que você teve não só uma alegria, mas você ficou muito feliz. Traz essa memória. Um dia que você, talvez o nascimento do seu filho, seu casamento, aquele dia que você ficou muito feliz. É mais que isso. Bem-aventurado é muito, muito feliz. Bem-aventurado, primeiro começa com aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, só existem dois caminhos. Não existem três caminhos. Só existem dois caminhos. Um caminho que leva à salvação, um caminho que leva a Cristo Jesus, um caminho que você é abundantemente abençoado, um caminho que você tem paz, um caminho que você prospera, um caminho que você, quando partir desse mundo, será glorificado e viverá eternamente em Cristo Jesus. E o outro caminho é o caminho da desordem, é o caminho da angústia, é o caminho do sofrimento, é o caminho de solidão mesmo em meio à multidão, é o caminho da tristeza, do fracasso e de uma vida de pranto e ranger de dentes eternamente. Então, de eternidade é melhor escolher o caminho em Cristo Jesus. Não existe, como na política, os tucanos, que vivem em cima do muro, desde que eu sou criança, ouve que os tucanos ficam em cima do muro. No mundo espiritual não existe ficar em cima do muro, não existe Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não, Raimundo já está no inferno, irmãos. Raimundo pertence a Satanás. Ele só vem para a igreja para atrapalhar. Então o caminho para a salvação, o caminho de paz, o caminho de eternidade é em Cristo Jesus. E para isso se paga um preço. E aí o salmista vem dizendo, irmãos, que para ser bem-aventurado, para que você seja muito, muito feliz, para que você tenha paz e prosperidade, você precisa evitar algumas coisas. E o primeiro que o salmista diz que você precisa evitar é o conselho dos ímpios. Quando o salmista escreve esse texto, e até algumas décadas atrás, para você ouvir o conselho de alguém, você estava vivendo a sua vida, alguém precisava falar, pss, 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 ei, vem cá. E você precisava parar ou sair do seu caminho para ir até ouvir o quê? O conselho. O problema é que o salmista está falando que quem está dando esse conselho é o ímpio. E o conselho do ímpio você deve fugir. Bem-aventurado, muito feliz, muito próspero, muito abençoado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só que nos últimos tempos, existem muitas formas de se ouvir maus conselhos.
existem muitas formas de se ouvir conselho dos ímpios. Nas últimas 5 décadas, por exemplo, as famílias no Brasil se reuniram muitas e muitas vezes, hoje não mais tanto, em frente à televisão, para ver novelas das 6, das 7, das 9, Malhação, Xuxa e toda a sorte de imundície que esta televisão produzia e produz. Durante muitas gerações, pelo menos 2 a 3 gerações, as famílias deixaram entrar em sua casa maus conselhos, conselhos dos ímpios. Por isso que o Brasil e essa geração está nesta calamidade moral. Boa parte ouviram estes maus conselhos. Mas nos dias de hoje nós ainda temos, entrando dentro de casa, de crentes, seriados, por exemplo. Estava conversando ontem com minha filha Luísa. Não existe nenhum filme, nenhuma série que não tenha uma ideia a passar, que não tenha uma ideologia a passar. E aí o crente passa aficionado nesse seriado durante 2, 3 meses, ouvindo conselhos de Satanás, que muda comportamento, que muda sentimento, que muda a forma de pensar, sentir e agir sem perceber. Conselho dos ímpios. Quantos e quantos crentes são seguidores de youtubers, inclusive de falsos pastores, falsos mestres que já pregamos aqui durante esse mês, e ficam ouvindo falsos conselhos a respeito do Evangelho, e vão mudando a sua teologia, muitas vezes estes que não frequentam, por exemplo, a escola bíblica dominical. É fácil ser enganado quando você não estuda a palavra de Deus, quando você não tem uma igreja que doutrina, que não é o caso dessa. Mas a igreja tem doutrina, tem escola bíblica dominical, e muitos não participam. Então, o que o salmista está dizendo é muito sério. Ele está dizendo que o crente ou não crente, mas eu quero me atentar a você, crente, está caminhando a sua vida em direção até a adoração a Deus, mas de alguma forma você é atraída para o mau conselho. E o mau conselho muda a sua percepção de vida se você deixar este mau conselho entrar em seu coração e fazer morada. Quantas vezes no trabalho, geralmente mulheres, homens não são muito de fazer queixas no trabalho, para os colegas de trabalho. Mas quantas vezes no trabalho a esposa se aborrece no dia anterior com seu esposo, com seu marido, e chega para sua colega de trabalho e abre o seu bem maior, que é o seu coração, falando sobre suas queixas, suas tristezas, suas decepções, falando mal de seu marido. Para quem? Para a colega de trabalho que é ímpia, que não teme a Deus. E obviamente essa colega de trabalho não cheia do Espírito, e não existe mente vazia, ou o indivíduo tem a mente cheia do Espírito, ou tem principados e potestades dominando, não existe vácuo. E aí essa colega de trabalho ouve da crente, que se diz crente, e que todo mundo sabe que é crente, e que não foi bem no casamento aquela noite, aquele dia, aquela semana, se abre o coração, e ela começa a dar conselhos, não vindo do Espírito Santo de Deus. E aí chega em casa, briga mais ainda com o marido. O ímpio, irmãos, você tem que fugir do ímpio, do conselho do ímpio. O ímpio tem uma interpretação do mundo contrária à vontade de Deus, contrário a Deus. A sua cosmovisão é completamente diferente dos desejos de Deus, dos mandamentos de Deus. O ímpio não tem a ver somente com aquilo, a estereotipo de pecador que você possa imaginar, um pecador fracassado debaixo de uma marquise, jogado no meio da rua. Não. O ímpio, ele pode estar limpinho, bonitinho, engravatado, bem-sucedido, com altos postos na sociedade, sendo aplaudido pela sociedade, pela comunidade, tendo ganho, tendo dinheiro,
O ímpio também se dá bem nessa vida, mas continua sendo ímpio. O ímpio é aquele que não é submisso a Deus. Conhece alguém que não é submisso a Deus? É ímpio. O ímpio não liga para os mandamentos de Deus. Conhece alguém assim? Ele ri de Deus e de tudo que Deus representa. E mesmo ele sendo aprovado pela sociedade, aplaudido pela sociedade, continua sendo ímpio, continua sendo reprovado por Deus. O ímpio não crer no plano salvífico. O ímpio não crer na palavra de Deus. O ímpio não crer em pecado. O ímpio não crer em salvação. E como um crente ou alguém saudável vai abrir a sua mente e seu coração para ouvir conselhos desse tipo de pessoa? É dessa pessoa e tudo que envolve ela que o crente deve se afastar, que o salmista diz: se afaste, se deseja prosperar, se deseja ter paz, se deseja agradar ao Senhor. Porque o texto diz: bem-aventurado, próspero aquele, feliz, muito feliz, é aquele que se afasta do ímpio. Veja o próprio Salmos, capítulo 1, versículo 4, falando sobre o ímpio. Salmos 1, versículo 4, diz: os ímpios são como palha que o vento leva. O que significa isso? Após a colheita, separa-se os grãos e sobra-se a palha. O vento leva para lá e para cá, mas de certa forma eles são amontoados em um local. E o único serviço que a palha tem é para se colocar fogo. Portanto, o salmista está fazendo uma comparação do ímpio com a palha. O ímpio o vento leva para lá e para cá, e no final de tudo, ele será levado a ser queimado na eternidade, ou seja, ele viverá eternamente no inferno. E aquele que ouve o conselho do ímpio, o seu coração vai sendo moldado dia após dia e se parecendo ou se tornando um ímpio, mesmo estando dentro de uma igreja. Portanto, o salmista diz: bem-aventurado é você que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado, meu irmão, com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem deixado entrar no seu coração. Elias, após ter tido uma grande experiência com Deus, uma extraordinária experiência com Deus, um ímpio veio para ele e falou maldições para ele. Aquela palavra que entrou no ouvido de Elias quase o levou à morte. Aquela palavra maldita, aquele conselho maldito, mexeu tanto com Elias que o próprio Elias, homem de Deus, Deus usava poderosamente. Este homem de Deus deixou com que esse conselho entrasse em seu coração ao ponto dele desejar a sua própria morte. Muitos estão angustiados, entristecidos, depressivos, desejando a morte, desejando de desistir de tudo, porque têm ouvido maus conselhos dos ímpios. Adão, se não tivesse ouvido um mau conselho da ímpia de sua esposa, que ouviu um mau conselho do ímpio da serpente, talvez as coisas tivessem sido diferentes. O salmista está dizendo: você será feliz, você será próspero, você será abençoado, se você blindar a sua mente e o seu coração com as coisas que você tem ouvido. Alguns crentes têm o costume, por se acostumar, por ser aos poucos, vai se acostumando, a ouvir, por exemplo, esqueci o nome que se dá, esses humoristas, mas que ficam contando piadas e piadas no YouTube e escarnecendo e falando stand-up. Sem graça demais. E começam a falar palavrões e pornografia, e muitos maldizem a Deus e fazem chacota do evangelho. E tem crentes que riem dessas piadas. O salmista está dizendo, Deus está dizendo para você esta noite, através do salmista:
Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, se você quer ter paz em seu coração, se você quer cura, se você quer ser bem-aventurado, não ande segundo o conselho dos ímpios. Mas ainda ele continua dizendo, para que você seja bem-aventurado, existe uma segunda ordem do salmista. Diz assim: não se detenha no caminho de quem, irmãos? Não se detenha no caminho dos pecadores. E aí eu gosto de imaginar a cena, é sempre bom isso, né? Está o crente andando, caminhando na presença do Senhor, e ele ouve um chamado e muda o seu caminho reto para o caminho torto, e começa a ouvir conselhos do ímpio, e mais que isso, ele se detém no caminho de quem? Do pecador. Você só se detém, você só para no caminho do pecador, se você estiver o quê, irmãos? Caminhando no caminho do pecado. E o salmista está dizendo: não ande segundo o conselho dos ímpios, não pare, não se detenha no caminho dos pecadores, se você quiser prosperar. Para se deter, é preciso primeiro estar andando. E só existem dois caminhos, como eu já disse: o caminho da vida com Cristo, o caminho da vida da santidade, o caminho da busca ao Senhor, ou o caminho da perversidade, da maldade, que é o pecado. Irmãos, o salmista está nos alertando que estes pecadores são aqueles, os pecadores são aqueles que conscientemente, não é inconsciente, conscientemente, deliberadamente optam por desobedecer a Deus. Ou seja, esses pecadores, na sua grande maioria, ou quase a sua totalidade, já ouviram falar da palavra de Deus. Muitos desses pecadores já experimentaram as bênçãos de Deus. Muitos já tiveram experiências com Deus. Nas pesquisas que fazem a respeito do tráfico no Rio de Janeiro, de milícia e qualquer crime no Rio de Janeiro, a grande maioria dos criminosos no Rio de Janeiro tem pais ou avós cristãos. Quando eram crianças, passaram pela igreja, oraram, ouviram. Muitos desses experimentaram a glória de Deus, viram a glória de Deus, mas escolheram, por decisão própria, conscientemente, deliberadamente, o caminho do mal. O caminho do mal diz: meu corpo, minhas regras. É o pecado que faz isso. O caminho do mal diz: ninguém manda em mim. Só que o evangelho de Jesus, quando chega a nós, diz: Jesus é o meu Senhor e Salvador. E se Ele é o seu Senhor, o meu Senhor e Salvador, é Ele que manda e eu que obedeço. É Ele que manda e você que obedece. É Ele que dá as ordens e a igreja se submete à autoridade, o poder e glória dEle. Pecadores são aqueles que sabem a verdade, mas distorcem a verdade. A palavra, a verdade e a palavra distorcem para o seu próprio benefício. Pecador é aquele que rejeita a Deus e se deleita na desobediência e pecado. Tem prazer em pecar. O cristão não tem prazer em pecar. O cristão pode até pecar, irmãos, mas o Espírito Santo incomoda o coração e faz com que você, o cristão, ele se arrependa. O Espírito Santo chama o crente ao arrependimento, à confissão, ao pedido de perdão. O crente não vive em paz em pecado, mas o pecador tem paz. Ele tem uma alegria em pecar. O pecador rejeita a verdade, rejeita o bem e a justiça, tem prazer no mal e na injustiça. E o salmista está dizendo, está nos alertando para que cada um de nós, cada crente, se afaste imediatamente deste caminho, desta companhia, deste conselho, ou destes conselhos, antes que seja tarde demais. Se você anda muito tempo com alguém, 1 ano,
2 anos, 3 anos, você sai do Rio de Janeiro, qualquer um de nós, e vai morar em outro estado que tem uma fala diferente da nossa, um sotaque diferente. Fica lá 3 anos, 5 anos. Se você for para a Bahia, você vai falar igual baiano. Vai falar baianês, né? Imagina você conviver no seu trabalho, com seus parentes, com seus amigos, que são pecadores natos. E você vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, naquele ambiente de trabalho onde a maioria é perverso e mal. As conversas são pervertidas e cheias de maldade. Se você não se afastar, irmãos, você se tornará igual a eles. Eu me lembro que eu, recém-casado com Simone, nós tínhamos um grupo em comum e que eram do mundo. Mas no início de casamento a gente acha que dá para acompanhar e a gente começava a frequentar as festas, os churrascos e tal. Mas foi chegando um momento que a gente percebeu como cristão que as piadas eram as mais imorais possíveis, as brincadeiras eram as mais imorais possíveis, o ambiente não era bom, não tinha como nós darmos testemunho, porque o perverso, o mal, o pecador, ele não quer ouvir falar de Jesus quando está cheio de demônio. Chegou o momento que nós tomamos uma decisão. Vamos nos tornar antipáticos para esse grupo, porque nós não mais iremos estar com eles. Porque não tinha como mais caminhar com aquele grupo social. Se afastar. Portanto, irmãos, antes que seja tarde, o salmista está dizendo, para que você seja bem-aventurado, para que você seja abençoado, para que você tenha paz no seu coração, para que você prospere em tudo que você está fazendo. O salmista diz que você e eu, a igreja do Senhor, não podemos ouvir conselhos dos ímpios, sejam de pessoas próximas de nós, ou seja, através das mídias sociais. Eu tenho que blindar o meu coração. Você precisa blindar o seu coração e sua mente para estar na presença do Senhor, santo e puro diante de Deus. O salmista diz que para você ser bem-aventurado, próspero e feliz, você não pode andar, muito menos parar no caminho dos pecadores. Mas não para por aí. O salmista continua dizendo, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na companhia dos zombadores. Além de você ser proibido de ouvir os conselhos dos ímpios, de você caminhar ou parar no caminho dos pecadores, jamais, em hipótese nenhuma, você pode se assentar na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Primeiro, dá ouvido. Segundo, começa a trilhar um caminho que não é o de Deus. Terceiro, vai para um nível mais baixo ainda, que é zombadores. Os escarnecedores é o mais baixo nível do pecado. Vocês vão lembrar que alguns anos atrás teve uma festa, um desfile, não sei qual é o nome, de um grupo social. E esse grupo social usou símbolos religiosos para afrontar a nossa fé. No mundo da Constituição vigente, deveria ter dado cadeia a cada um deles, porque a fé não pode ser afrontada. Vocês vão lembrar que talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu não sei, no desfile de escola de samba aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram chacota com a nossa fé. Para nós, irmãos, para nossa fé não altera nada, que Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, entende? O problema são eles. Os zombadores são o mais baixo nível da escala moral e espiritual. E o que o salmista está dizendo, aí que entra o perigo. O salmista está dizendo, se ele está dando esse conselho, significa que provavelmente alguém ou alguns estavam andando com estas pessoas. E ele estava alertando, ei, você está ouvindo conselhos dos ímpios.
Você está parando aí no caminho dos pecadores. Pior que isso, você está sentando com os escarnecedores da nossa fé, o mais baixo nível espiritual, aqueles que escarnecem, que zombam de nossa fé. E esta é a receita do fracasso diante de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho na rede social, que eu não apago ninguém. A rede social vai entrando e eu não apago ninguém, né? Podem me apagar, pode me, como é que é o nome que se diz? Me bloquear, mas tem outro negócio agora. Cancelar, né? Pode me cancelar, mas eu não cancelo ninguém, não. E aí, tem crente, tem ex-crente, se existe isso, né? Tem alguns, de muitos anos atrás, que estavam dentro das igrejas, que passaram pelas igrejas e foram beneficiados pelo Evangelho, ouviram, trabalharam, adoraram, sentiram a presença de Deus, mas que escolheram o caminho mau, se tornaram não só ouvintes de maus conselhos dos ímpios, se tornaram não apenas pecadores, mas estes que estavam um dia dentro da casa de Deus, se tornaram mais baixo nível, zombadores, escarnecedores. Porque eles mudaram a vida completamente e publicam em suas redes sociais toda a forma de pecado que eles cometem. Porque um dia decidiram, provavelmente, ouvir os maus conselhos, caminhar no caminho do pecado e parar no caminho do pecado. E decidir um dia sentar na roda dos escarnecedores. E de tanto você andar, de tanto alguém, um indivíduo andar com os escarnecedores, ele se tornará escarnecedor. Se você anda com um homem bom, se você anda com uma mulher de fé, você se tornar bom, você terá fé. Se você comunga com pessoas honestas, mulheres de Deus, homens de Deus, você uma hora o cálice que transborda destes homens de Deus e mulheres de Deus vai transbordar em você. Mas se for alguém maldito diante de Deus, irmãos, as maldições destas pessoas vão cair sobre a sua vida. Se você andar com eles, se você se deter com eles, se você sentar na roda dos escarnecedores, quem olhar não vai ver diferença. O crente não pode ter amizade com essas pessoas. Você pode e deve amá-los. Pode e deve amar os pecadores, os ímpios, os zombadores, os escarnecedores. Você pode e deve orar por eles, interceder, clamar por eles. Você pode e deve convidá-los para um PGM. Você pode e deve convidá-los para os cultos. Pode e deve. Mas jamais, o salmista diz, você pode ter comunhão com eles. Porque você se tornará tal como ele ou ela é. E nós vemos vários textos na Bíblia de homens de Deus que pecaram por andar nos maus caminhos e com pessoas erradas. O filho de Salomão, não foi isso? Roboão poderia ter andado com os conselheiros idosos que serviram ao seu pai, mas ele decidiu ouvir maus conselhos e sua vida foi uma desgraça. A graça de Deus não estava em sua vida e não estava no reino dele. Portanto, o salmista está nos dizendo que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, que nós não devemos nos deter, parar no caminho do pecado e dos pecadores, que nós não devemos ir ao mais baixo nível, sentar com os zombadores, com os escarnecedores. Isso vai trazer maldição neste tempo e fora do tempo, porque todos esses são como palhas que serão queimados, lançados ao inferno. E aqueles que andam e caminham e ouvem e vivem como eles, também serão lançados ao inferno. Mesmo que tenha carteirinha de crente, mesmo que já tenham sido batizados, mesmo que tenham sido membros de igreja, não importa.
Ou você é do reino de Cristo Jesus, ou você é do reino de inferno. Quem é de Jesus não vai conseguir ouvir o conselho dos ímpios por muito tempo, andar no caminho com os pecadores e parar e se assentar com os escarnecedores. Portanto, eu tenho que olhar para mim, o que o salmista diz: olha, afaste disso, senão você se tornará como eles são e será condenado como eles serão. Mas também o salmista nos alegra, porque existe um outro caminho, existe uma outra opção para o crente, para aquele que ainda não disse: Jesus, eu quero você, e ainda não é batizado, ainda está nas dúvida do que vai fazer de sua vida. Existe um caminho para você, um caminho para a bem-aventurança, um caminho para a felicidade, um caminho para a prosperidade e esperança. A vida do crente tem sim proibições. Temos muitas proibições sim, para o nosso bem, para o bem do reino de Deus, para a proclamação do Evangelho. Nós temos placas sim de pare, espere. É como quem tem filho sabe o que é isso. Hoje na hora saindo, já era quase meio-dia, aí tinha umas irmãzinhas comendo bombom, compraram bombom aqui, né? Aí eu falei, muito engraçado, né? Proibiu os filhos de comer bombom antes do almoço e agora estão comendo bombom, né? O pai não é assim? O pai diz, não vai comer doce agora não, porque agora é hora do almoço. O pai e mãe falam, proíbe mesmo. Depois do almoço vai lá e dá o bombonzinho. Deus tem autoridade, poder e glória para dizer sim e não para você, igreja. E para mim. E eu tenho que me submeter à sua autoridade. Versículo 2 diz assim, ao contrário de tudo isso, a sua satisfação, ou seja, aqueles que não andam, não ouvem o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na companhia dos zombadores, dos escarnecedores, ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A satisfação do crente está em fazer a vontade de Deus. Se você não está sentindo no coração um desejo profundo de fazer a vontade de Deus, clame ao Senhor. Porque se você não fizer a vontade de Deus, mesmo sendo membro de uma igreja, trabalhando e servindo na igreja, se você não buscar fazer a vontade de Deus, você fará a vontade de Satanás. Portanto, só tem uma opção. É clamar ao Senhor, Senhor, não me deixe de fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus não é serviço na igreja, irmãos. Fazer a vontade de Deus é agradá-lo. E para agradá-lo, o salmista está ensinando, ao contrário de tudo de errado, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. Mas para que venha essa satisfação, o salmista continue. Na sua lei medita dia e noite. Você precisa ler a palavra de Deus e meditar nela. Após essa meditação, ou seja, esse conselho de Deus, entrando nos seus ouvidos, eu gosto muito de quando posso, de colocar no celular e ler a Bíblia com áudio. Eu gosto. Então eu vou lendo e vai o áudio. Você acaba trabalhando mais, não é, Verônica? Não é bom, né? Você trabalha a audição, trabalha a visão. É melhor. Fixa melhor. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo um bom conselho, o melhor conselho. Por isso que o salmista diz, quando você se afasta de todo o pecado e você tem satisfação na lei do Senhor, ou seja, você está ouvindo o bom conselho e meditando neste conselho, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, estes bons conselhos estão entrando na sua mente, estão entrando no seu coração e mudando o seu interior, mudando o seu caráter, mudando a sua forma de pensar, mudando a sua forma de sentir, mudando a sua forma de agir a favor do reino. Por isso que você pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Porque a palavra de Deus, o conselho de Deus está entrando no seu coração. Você medita nisso dia e noite e você vai sendo transformado pelo poder e pela glória de Deus através de sua Escritura Sagrada.
O Salmo 119, versículo 103 diz: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel na minha boca. Aquele que consegue aprender a ter o hábito de ler a palavra de Deus e meditar, irmãos, a vida é transformada assim. Existem duas categorias de crentes: aqueles que vão junto com a boiada, só lê a Bíblia no culto, é misericórdia, né? E tem outros não, que o pouco tempo que tem, o pouquíssimo tempo que sobra, ele abre as escrituras e lê. Vai no trem, coloca o fonezinho e ouve as escrituras. Está em algum lugar, para e lê as escrituras. É esse que consegue, que é o salmista, no Salmo 119, está dizendo: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais doce que o mel na minha boca. Porque de tanto você ler e meditar, Deus vai te dando os conselhos dele, e o seu coração vai sendo transformado, não a favor de você, mas a favor do reino dele. E a sua percepção a respeito da vida, ela muda. E você vai começar a perceber que você não é mais a última bolacha do pacote, pelo contrário, a sua vida é um instrumento nas mãos de Deus para ele fazer aquilo que ele deseja fazer com a sua vida, para a honra e glória dele. E você vai ouvindo os conselhos do Senhor e vai te trazendo paz. Porque nós planejamos muitas coisas para nós, e nós temos que nos reeducar para fazer planejamentos para Ele, através dEle e por Ele. Versículo 3 diz assim: aqueles que são do Senhor, aqueles que rejeitam os conselhos do ímpio, parar no caminho do pecado, ou sentar na roda dos escarnecedores, o versículo 3 diz o seguinte: você, crente, é como árvore plantada junto a ribeiros, dá o quê? Fruto no tempo certo, nem antes nem depois. As suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Você prospera, irmãos, dá certo, nem antes nem depois, mas no tempo certo. Para com essa ansiedade, para essa ansiedade morrer, você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite, porque a palavra de Deus, os conselhos de Deus, vai baixar a temperatura, vai baixar a pressão do mundo e a sua pressão, e vai te trazer paz. É promessa de Deus que a sua vida, a vida do crente, que ouve os conselhos da palavra de Deus e vive e medita dia e noite, dará fruto. As folhas não murcham, não seca. Pode ter escassez em tudo quanto é lugar, mas o crente não murcha. Pode ter vento forte, mas o crente, ao estar próximo do rio de águas cristalinas que é Jesus, o nosso Salvador, as suas raízes são tão profundas teologicamente, tão bem basados teologicamente, que pode vir qualquer perseguição, vento de doutrina, qualquer outra situação que você vai balançar, mas não vai cair, porque você é firmado nas águas de Cristo. Tudo que ele faz prospera. Tudo que o crente faz prospera. Acalma teu coração, irmãos. Prosperar não tem a ver com riqueza. Prosperar é você chegar no final do dia e conseguiu cumprir a missão. É você foi no seu trabalho, cumpriu suas tarefas, foi abençoado nas tarefas, prosperou nas tarefas. O que tinha que vender, vendeu, o que tinha que comprar, comprou, cumpriu. E você chega em casa, foi um tumulto muitas vezes, o dia do trabalho, mas você chega em casa cansado, cansada, exausto muitas vezes, mas com o coração em paz. Porque a prosperidade de Cristo não tem a ver com cansaço físico, nem com cansaço psicológico. No mundo tereis aflições, não é isso. Mas é que você chega no final do dia e você pode dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Passei mais essa.
Passei, mas esse amanhã é segunda-feira, irmãos. Vai ser brabo para muita gente aqui, ou para todos nós. Aí chega no final da segunda-feira, você vai, obrigado, Jesus. Mais uma etapa vencida. E vem a terça, e vem a quarta, isso é prosperar no Senhor. A virtude desta árvore é que ela dá fruto. Irmãos, peça ao Senhor para você viver esta vida e gerar frutos. É muito triste para alguém que se diz cristão olhar para os seus 10 anos de salvo, 20 anos de salvo, 30 anos de salvo ou mais, olhar para trás e não conseguir ver frutos. Não conseguiu colocar no papel, eu frutifiquei aqui, eu dei esse fruto, dei aquele fruto, preguei o evangelho. Irmãos, que frustração é essa? Mas esta noite, a sua vida, se você não pode olhar para trás e ver frutos, esta noite você pode tomar a decisão e dizer: Senhor, eu não mais vou ouvir conselho dos ímpios. Se isso está me atrapalhando, eu vou mudar os conselhos e ouvir os teus conselhos. Eu não vou mais andar em nenhum caminho de pecado, que pode ser que o pecado, uma vez ou outra, pode ser que justamente nesta vez era o dia de eu frutificar, de eu abençoar, e eu não abençoei. Eu não vou mais parar nessas rodas de escarnecedores e vou viver uma vida santa daqui para frente, porque eu darei fruto para a tua honra e para a tua glória. O crente é uma árvore plantada por Deus. É uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável de amor, misericórdia, graça, poder. Ah, irmãos, a árvore que dá muito fruto é aquele crente que se deixa ser plantado. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Não existe outro caminho para o crente em Jesus, a não ser buscar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma, dar frutos para a honra e glória de Deus. Você não pode estar satisfeito em fazer este próximo semestre que nós vamos entrar, as mesmas coisas que fez nesse semestre. Próximo semestre você tem que produzir muito mais para o reino do que produziu esse semestre. Hoje melhor que ontem, pior que amanhã, porque amanhã eu serei melhor que hoje. O próximo semestre você vai produzir para Deus, para o Senhor, muito mais do que produziu nesse semestre que está acabando. Vai ler muito mais as Escrituras, vai se consagrar muito mais, vai buscar muito mais a Ele, vai orar muito mais, interceder muito mais, clamar muito mais pelos ímpios, pelos parentes, pelos familiares. Você vai fazer a diferença para o reino, porque você, ao fazer isso, você glorifica Deus quando dá muitos frutos. Tudo que você fizer será bem sucedido. Tudo que você fizer prosperará. Você terá paz na sua vida. Dará muitos frutos se você seguir o caminho de buscar ao Senhor através do bom conselho de sua palavra e meditar nela dia e noite. As bênçãos de Deus, irmãos, vão te acompanhar todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, todos os anos, até Ele te chamar ou voltar para buscar a tua igreja. As bênçãos de Deus acompanham o crente que o busca de todo o coração, que o busca de todo entendimento, com todas as suas forças. É promessa dele. E o versículo 6 de Salmos 1 diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo. Se você é justo, Deus conhece o seu caminho. Deus está olhando para você. Deus está atento a você. Deus está cuidando de você e preparando o dia do milagre, o dia da bênção, o dia da prosperidade, conforme Ele promete. Deus há de fazer prosperar tu e tua casa. Ele tem prazer nisso. Deus tem prazer em te fazer um bem-aventurado. Deus tem prazer em fazer você ou a sua igreja ser muito, muito, muito feliz, independente das circunstâncias. Deus tem prazer em te abençoar. Portanto, o justo, o salmista diz:
Ele não ouve o conselho dos ímpios. Blinde os seus ouvidos e seu coração. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Não pare no caminho dos pecadores e não andem com eles. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Se por acaso isso aconteceu na sua vida até hoje, Deus está te dando uma chance para você dar uma virada na sua vida. Você não sabe se vai amanhecer vivo na segunda-feira. Muitos crentes perderam o temor e o tremor do Senhor. Houve mensagens como essa que é para se santificar, mensagens que é para abandonar o pecado, e resistem e permanecem no pecado. A palavra não entra no coração. Muitas vezes, no momento que está ouvindo a mensagem, começa a pensar em outras coisas, rejeitando a palavra de Deus. Você não sabe se amanhã você estará vivo. Portanto, se Deus está falando essa palavra para você esta noite dura, pesada, significa que Ele está dando mais uma chance a cada um de nós de reconhecer os nossos pecados, nos arrepender, confessar e pedir perdão a Ele. Hoje é o dia, hoje é o tempo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E eu quero concluir com o último versículo, que de Tiago, diz assim, Tiago 1,25 diz: contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será o quê? Bem-aventurado naquilo que fizer. É promessa de Deus para a sua vida. Aonde está o problema? No caminho da prosperidade, no caminho do milagre, no caminho da bênção. Nós ouvimos um chamado, o inimigo chama, e muitos voltam para ouvir maus conselhos. E ao ouvir maus conselhos, o coração é contaminado, e ele para ali e se deleita no pecado, e se afunda cada vez mais, vivendo na roda dos escarnecedores. Deus vai fazer de você uma palha seca, e você será condenado ao inferno eterno. Portanto, esta noite, se você deseja as bênçãos do Senhor, se você deseja os milagres do Senhor, se você deseja a paz que só Cristo dá, se você deseja prosperidade em Cristo Jesus, só existe um caminho. Deus é extremamente ciumento. Ele não vai dividir você com mais ninguém. Se o seu coração está dividido entre adorar a Deus e adorar ao pecado, você não receberá as bênçãos de Deus. Se o seu coração e a sua mente está dividido entre Deus e outras coisas, você não terá prazer na lei do Senhor, porque as outras coisas vão consumir você, consumir o seu tempo, consumir os seus dias, consumir a sua vida. E quando você perceber, passaram-se muitos tempos. Eu encontrei com uma pessoa muito querida essa semana e falei para ele: como é que você está? Em qual igreja você está? Ele falou: não, pastor, eu não estou em igreja nenhuma. Eu falei: eu quero te dizer uma coisa. Vai passar 10 anos da sua vida como um relâmpago, e quando você olhar para trás, você vai estar amargamente arrependido, porque os anos se passaram e você não serviu o Senhor, e sua vida vai ser frustrada, porque você já experimentou as bênçãos do Senhor, você já andou na casa do Senhor, você conhece quem é Jesus, e você não terá paz. Portanto, é hoje. Eu falei para ele: você precisa decidir já. Você precisa estar com Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser realmente muito tarde. O que Jesus está propondo para você esta noite, meu irmão, minha irmã,
Se você está no caminho do Senhor, se você está obedecendo ao Senhor, santifique-se cada vez mais, busque cada vez mais, leia a palavra e medite cada vez mais, dia e noite, porque Deus vai continuar te abençoando, trazendo paz e te fazendo prosperar. Mas porventura, alguém aqui, online, tem vivido uma vida de pecado, irmãos, não se conforme com isso, porque você não vai ter paz, você não será feliz, e a vida passa muito rápido, e brevemente a velhice chegará, brevemente Jesus vai nos convocar, e ai de você, se você for palha, você vai queimar eternamente no inferno, com pranto, sofrimento e ranger de dentes. Portanto, reconheça Jesus esta noite como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se de seus pecados, confesse a Ele agora os seus pecados e diz: Senhor, eu não quero continuar vivendo nesses pecados, mas eu não consigo sair deles, me ajuda. Peça socorro, porque muitos dos pecados são vícios, e você não vai sair sozinho, você precisa: Senhor, me socorre, me livra desse lamaçal, eu estou me afundando cada vez mais, não estou satisfeito em viver essa vida de pecado, porque eu te conheço, eu sei que Tu és bom, me socorre, me livra. Ele vai te socorrer e te dar condições de mudar o caminho, mas quem tem que sair deste caminho e ir para este caminho é você. É você que vai ter que limpar os seus pés, é você que vai ter que olhar para outro caminho, é você que vai ter que se esforçar para seguir o caminho na presença de Deus. E você só vai conseguir isso orando, clamando ao Senhor dia e noite, lendo Sua palavra e meditando nela dia e noite. Aí o Espírito Santo de Deus vai ver que você tem sede como a corça tem sede das águas, e o Espírito Santo vai entrar no seu coração, transformando a sua vida, transformando a sua mente, transformando os seus sentimentos, transformando as suas emoções, mudando você, metanoia, e fazendo com que você vá para o caminho da santidade. Sem ela, você não agradará a Deus. Somente o santificado agrada ao Senhor. Portanto, essa é a noite que Deus te chamou para ouvir uma mensagem tão dura, por uma única razão: porque Ele é o Abba Pai, Ele é o Paizinho, e Ele ama você, e quer acertar a sua vida, para poder derramar sobre a sua vida bênçãos sobre bênçãos, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e trazer o bem mais precioso que você pode ter: salvação e paz. E deitar como salmista e logo adormecer, porque nada é pesado para você.